Vamos lá, quarto ano. Agora peguem o livro de história para a gente terminar o nosso livro de história hoje. Página 134. Identidade nacional e comunicação. Nós tivemos meios de comunicação muito importantes aqui no Brasil até chegar hoje no computador e todas essas mídias que nós temos. E nós começamos com a emissora de rádio. Em 1923 foi fundada a primeira emissora de rádio aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E foi através do rádio que noticiaram-se todas as principais e feitos mais importantes do mundo, inclusive de quando o homem pisou na Lua. Né? A gente tinha TV em pouquíssimos lugares do Brasil, mas a grande maioria, assim, 99% da população era ouvinte, não era telespectador, tá? A era do rádio foi muito importante, foi grande durante muito tempo. No rádio a gente tinha novela, tinha música, tinha informação, tinha poesia, tinha leitura de livro. Audiobook, bem, pensa o quê? Coisa chique, né? E ele virou popular tanto quanto o futebol. Também tinha propaganda política, e aí em 1938 foi criada a tal da Hora do Brasil, que é transmitido até hoje em todas as emissoras diariamente por 1 hora. Antes era sempre às 7 horas. Hoje as emissoras já conseguem produzir em outros horários, mas elas são obrigadas a fazê-lo, tá? Todas as emissoras. Porque a Hora do Brasil são todas as informações do nosso país. É muito importante a gente saber sobre isso, tá? Então a gente tem o nosso rádio, que é bem legal. Vou pôr aqui um videozinho para vocês ouvirem junto comigo. O rádio foi inventado no final do século XIX, mas só se popularizou no Brasil na década de 1920. Em 1923, surgiu a primeira emissora nacional, a Rádio Sociedade, localizada no Rio de Janeiro. Legal, né? Até a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, as rádios eram proibidas de veicular publicidade. Elas transmitiam só noticiários e programas de interesse educativo. Isso começou a mudar quando Vargas assinou decretos que permitiram a exploração comercial do rádio. Muito bom, né? Ele percebeu que o veículo tinha potencial para ser um importante meio de divulgação das realizações de seu governo e de suas ideias políticas. Assim, em 1940, Vargas decretou a estatização da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aí todos pertenciam ao Estado, né? À medida que as cidades cresciam e a industrialização se expandia, o rádio servia cada vez mais como difusor do modo de vida moderno. Muitas árvores. Os valores ainda, da né? sociedade de consumo eram transmitidos à população por meio de propagandas e de notícias internacionais, preparadas por agências estrangeiras. Aqui é 25 de março hoje, aquela região. Para conseguir anunciantes, as emissoras precisavam lutar pela audiência. Os programas que mais atraíam ouvintes eram as radionovelas, os eventos esportivos, os programas humorísticos e os musicais. Ai, legal, né? As radionovelas, em especial, conquistaram o público que acompanhava diariamente o desenvolvimento da trama e do destino dos personagens. Imagina, você tem que imaginar toda a história, igual a gente lê Porém, no hoje. final da década de 1950, o rádio foi perdendo espaço para um novo meio de comunicação, que aliava som e imagem. A televisão. Isso, branco e preto, tá? Penso que era Atualmente, rádio e televisão disputam espaço com outras tecnologias que também informam e divertem, como a internet, os celulares e os tablets. Diferente, né? Mudanças, mas ocorreram, tá? Então, olha aqui, a seleção brasileira na Copa de 38, pelo rádio, que o pessoal ouviu. As músicas, né, tocadas da Carmen Miranda, ela levou o nosso país para fora, né, levou o nome do Brasil para os Estados Unidos. Tem até um personagem na Disney, o Zé Carioca, que é em homenagem a ela, tá? E aí a gente tem aqui a questão 3, porque o rádio foi e ainda é importante meio de transmissão cultural,
tá? Porque por meio dele é possível ter acesso às informações, tá? Vamos manter até aqui as informações. Olha a questão 4. Leia as afirmativas e vamos colocar verdadeiro ou falciane. As emissoras de rádio transmitiam festivais de músicas e radionovela. Verdadeiro. A partir da década de 30, o samba, a capoeira, o futebol foram utilizados como símbolos da cultura do país? Sim. A primeira emissora de rádio no Brasil foi fundada em 1950? Não, 1930, né? Antes de 1930, 1923, né? Então, a gente tem aqui só uma falciane, tá bom? Aqui nós não precisamos responder a questão, tá? Mas nós temos aqui um trechinho do Getúlio Vargas dizendo: desde 1931 o governo já vinha implantando uma política de controle da informação transmitida pelo rádio e pela imprensa. Em 1938 inaugurou-se o programa Hora do Brasil, além de informar detalhadamente sobre os atos do presidente da República e as realizações do Estado. Hora do Brasil incluía uma programação cultural. A música brasileira era privilegiada. Comentários sobre arte popular em suas mais variadas expressões regionais e descrições dos pontos turísticos do país também eram incluídos na programação. Era o Brasil sendo visto pelos brasileiros, né? Muito legal. Partiu, página 134 e 135, coloquem aí vídeo aula 9/12. Partiu hashtag 136. O impacto da comunicação. Em 1950, quando a TV começou a se popularizar no Brasil, pensa que foi assim, lançou a TV, todo mundo comprou? Só tinham 100 TVs no Brasil inteiro. Hoje, 96% de todos os milhões de brasileiros têm uma TV em casa, ou mais, tá? Em 1990, o que aconteceu? O telefone fixo, tá? Começou a ficar mais barato. Em 2000, o que aconteceu? Celular, né? Hoje, internet, né? A gente tem bastante coisas acontecendo. Gente, mas foi só em 2000 que veio a internet? Não, em 1998 a internet já existia, tá? Então é perto dos anos 2000 aí. E a gente ainda tem pessoas que estão excluídas digitalmente, porque são pessoas que não têm condições de acompanhar a tecnologia, tá? Aqui eram pessoas numa casa, né, ou numa loja onde tinha a TV, ó, todo mundo assistindo a TV ali em cima, tá? Na loja, na vitrine, tá bom? Muitos estabelecimentos viam a TV para poder chamar a atenção de pessoas ali, né? A importância das inovações dos meios de comunicação é o que, gente? Qual é essa importância? A importância é de sempre evoluir e ficar mais fácil e todos possam ter acesso, tá? E a gente encerra por aqui o nosso livro de história. Pro não vai fazer essas últimas não, porque elas já falam um pouquinho de tudo que eu já falei para vocês aqui. E aí nós vamos ter uma tarefinha de casa da unidade 4 para vocês postarem ainda hoje aí para Pro, tá? No diário, que aí a gente encerra com essa aula e eu não dou mais nenhuma atividade para hoje. Página 138, exercício 1, página 139, exercício 3, página 140, exercício 6, página 141, exercício 7A e B, tá? E aí é só por hoje e acabamos o nosso livro de história. Bom, até mais, gente.